prometo não me estender muito, né? Não demorar tanto assim, mas quando a gente pega o Novo Testamento é muito gostoso a gente partilhar. Eu tenho que tomar cuidado com o tempo, né? A gente já começou um pouquinho atrasado, mas eu prometo ser breve. A primeira leitura de São Pedro, a gente vê a ação do Espírito Santo na vida de um homem. Um discípulo, o escolhido a ser o diretor, o coordenador da igreja, o primeiro Papa. Ele tem medo no princípio e ele nega Jesus simplesmente porque uma moça o reconhece. Você não é aquele que andava com Jesus? Somente por isso ele teve medo da cruz. E ele negou. Não, eu não nem conheço, nunca vi esse tal de Jesus. E de repente, Pedro, tomado pela coragem, Pedro começa a pregar a conversão daquele povo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no capítulo antes desse que nós lemos hoje, Atos vai dizer que ali se converteu mais de 3.000 pessoas, sem contar homens, mulheres e crianças. Porque Pedro era tomado pelo Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, Pedro vai dirigir aqueles que condenaram Jesus. Pedro vai se dirigir à autoridade. Pedro vai dizer: Pilatos estava prestes a soltar esse Jesus, mas vocês o condenaram. Olha que ousadia do Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou é o mesmo Pedro que hoje aponta e vai dizer: vocês o condenaram. Porque Pedro está tomado pelo Espírito Santo. Pedro é corajoso. O Espírito Santo ele não tira do nosso coração o medo de anunciar Jesus. Nós ainda teremos medo, mas o Espírito Santo nos enche de coragem para enfrentar o mundo diante de tudo aquilo que nega Jesus. Quantas vezes nós, como Pedro, temos medo e deixamos que o medo nos paralise e nós negamos Jesus. Mas uma vez tomado pela ação do Espírito Santo, Pedro começa a pregar aquilo que o Evangelho vai nos anunciar: o batismo de conversão. Arrependei-vos do seu pecado. Pedro nos convida a arrepender dos nossos pecados e reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Mesmo que neguemos, mesmo que crucifiquemos esse Jesus, nós somos chamados a nos arrependermos, a nos convertermos. Pedro é ousado. A segunda leitura, a carta de São João, é uma carta muito breve. As cartas de São João, mas ela é muito amorosa, ela é regada do amor de Deus. São João, ele nos chama de filhinhos. Filhinhos nós somos, caríssimos. A primeira carta de São João, ela começa assim: caríssimos, nós somos caros, fomos comprados a preço de sangue. Então, quando São João começa na primeira carta, a primeira frase é caríssimos. Que nós possamos ter essa prática. Quando começarmos a ler a Bíblia, às vezes a gente começa lá de Gênesis, vai até Apocalipse, e no meio a gente se perde. E o moço Jonas da Bíblia, ele nos ensina que quando nós temos que começar a ler a Bíblia, começar pelas cartas de São João, porque as cartas de São João vai nos dar a real importância de quem nós somos e o que nós somos para Deus. Então, quando a gente lê a primeira estrofe da carta de São João, vem aquela frase: caríssimos, eu vos escrevo, e aqui não é diferente, meus filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Olha o cuidado que São João tem para nós. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai Jesus, um defensor. Jesus, o Cristo, o justo, porque Jesus está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Não importa o pecado, desde que nos arrependemos, Jesus estará sempre disposto a nos perdoar. E aí a gente volta ao Salmo: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. É reconhecer que Jesus é misericórdia, e quando nós clamamos e pedimos que sobre nós fazei brilhar a face de Jesus, é a face da misericórdia. Santa Faustina vai nos dizer que Jesus não tem como característica o amor,
Jesus não tem como característica a misericórdia. Jesus é o amor. Jesus é a misericórdia. Então, quando nós clamamos no Salmo, fazei brilhar sobre mim o esplendor de vossa face, nós pedimos sobre nós a misericórdia de Deus. A misericórdia, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Quantas vezes nós confessamos aquele pecado e sai da confissão e a gente peca de novo? E aí, basta a gente renunciar. Devemos sim renunciar a todos os pecados e pedir sempre a misericórdia de Deus sobre nós, porque a misericórdia de Deus sobre nós é infinitamente, ela não tem fim, ela se espalha sobre nós independente daquilo que nós façamos. E uma vez que experimentamos dessa misericórdia, nós também temos a obrigação de transmitir essa misericórdia, porque no Evangelho, lá no final, Jesus vai dizer: vós sereis minha testemunha de tudo isso. O que Jesus quis dizer? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e vocês são minhas testemunhas. Mas não é uma testemunha que prove que Jesus ressuscitou. Não é essa testemunha que Jesus nos chama a ser. Jesus nos chama a ser essa testemunha que replica a ressurreição de Jesus, que leve Jesus em 4 cantos. Quando eu entro na renovação carismática, há algum tempo atrás, existia um lema que era assim, que a gente só poderia parar de pregar Jesus quando Jesus fosse conhecido igual a Coca-Cola. Porque aonde a gente vai, o filme que a gente vê a imagem da Coca-Cola. E eles traziam essa noção para a gente, que Jesus tem que ser anunciado como a Coca-Cola é anunciada. Jesus tem que ser anunciado. E aí, voltando no Evangelho um pouco no início, a gente vai ver mais uma vez os discípulos de Emaús, que mais uma vez não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus quando caminha do seu lado, e quando Jesus aparece, ainda eles não reconhecem. E pior, eles têm medo. Medo porque Jesus aparece de maneira diferente, talvez um pouco de sua glória, porque Jesus no Evangelho vai dizer: eu quando estava convosco não tinha te dito. Mas eles ainda estavam tão alegres que eles não conseguiam compreender a mensagem de Cristo ressuscitado. Jesus vai dizer: venha, toca nas minhas feridas, olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu por cada um de vocês. E é essa testemunha que Jesus nos chama a ser, testemunhas da morte de cruz, mas da ressurreição. A morte de cruz não foi em vão, a morte de cruz foi por mim e por você. Jesus nos chama a ser essa testemunha. E Jesus ainda vai dizer: não tenhas medo, um fantasma não tem carne, não tem ossos, vem, toque-me. Jesus se faz acessível. Jesus se faz acessível. Tem uma canção que eu gosto muito, eu me apaixonei nela, da palavra de Deus, que ela vai dizer: como pode um Deus tão grande se dar por mim? E essa é a grande graça, porque é um Deus tão grande e fez tudo isso por mim e ainda se faz acessível a mim. Quando eu querer, eu posso abraçar, eu posso tocar nas suas chagas para comprovar que Ele mesmo, não é um fantasma. E ainda para provar, Jesus ainda tem que provar que ressuscitou para os discípulos. Ele pede algo de comer porque ele tem fome. Porque Jesus ressuscitou de corpo e de alma. O corpo de Jesus ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. E aí Jesus ainda tem que continuar. Eu fico imaginando como que é difícil a vida de Jesus com a gente. Porque diante de tudo aquilo, os discípulos tinham dúvida. E ainda Jesus vai dizer: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos com o quê? Falando da lei de Moisés, dos salmos,
do que os profetas haviam anunciado, que ele deveria morrer, que ele deveria sofrer, mas que ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Que tudo aquilo que Jesus passou, ele deveria passar, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. E aí, no Evangelho, a conversão, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. É através de Jesus que nós nos convertemos. É através de Jesus que os nossos pecados serão perdoados. É através de Jesus. É Jesus, a nossa conversão, ela é diária. O nosso perdão, todo dia Jesus nos perdoa. Todo dia, não importa o que nós façamos, Jesus não nos cansa de nos perdoar. Por isso que eu gosto muito das cartas de São João, porque ela traz essa grandeza. A carta de São João ainda vai nos dizer assim na segunda leitura: quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. São João nos chama de filhinho, começa todo carinhoso, mas São João também nos exorta na sua carta. Porque quantas vezes nós dizemos que somos de Deus, viemos à Santa Missa, viemos aos grupos de orações, aos louvores, mas não guardamos os mandamentos de Deus. Qual é o maior mandamento de Deus? Quando Jesus é indagado, qual é o maior mandamento? O amor ao irmão. E São João, na sua carta, ele vai nos exortar: se eu digo que conheço a Deus, mas não guardo o seu mandamento, eu não conheço. Não posso conhecer algo e não reproduzir. Eu não posso ser filho de meu pai e não ter nenhuma de suas características. Mesmo que às vezes a gente, como filho, a gente despreza. Eu não quero ser igual meu pai paga bico, eu não quero ser igual minha mãe brigona. Mas aí a gente vai crescendo, vai ficando adulto e a gente vai se vendo. Como eu brinco, quando eu era mais novo, eu muito imperativo, o meu pai botava filme e ficava o dia inteiro assistindo filme. Aí eu falava assim, é chato, eu quero ver desenho, mas filme. E aí hoje eu estou lá em casa, eu maratono série, eu começo 7 horas da manhã, paro meia-noite, 1 hora da manhã, porque ela está brigando comigo. Aí eu estou me tornando meu pai, meu pai ficava fazendo isso, eu até pior. É característica de quem é próximo. Né? A gente está entrando na festa do padroeiro, do bom pastor, e a gente vai ouvir muito isso. A ovelha tem que carregar o perfume do pastor, aí o cheiro, né, do pastor, porque a ovelha está próxima. E nós também, como filhos de Deus, cristãos, nós temos que reconhecer essa experiência. Se eu conheço Jesus, eu tenho a obrigação de guardar os mandamentos de Deus, guardar aquilo que Jesus vai nos orientar, porque só assim nós conseguimos caminhar, e cada vez mais nós conheceremos Jesus. Note que no Evangelho os discípulos de Emaú tiveram momentos com Jesus, e os dois eles não reconheceram Jesus, e no segundo momento eles estavam falando do primeiro, porque eles estavam presos no passado. O Evangelho começa assim: naquele tempo os 12 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. Já tinha acontecido, e eles ainda estavam presos naquilo lá. E aí quando Jesus aparece para eles, eles não conhecem de novo. Eu fico imaginando Jesus, a paciência, né? A gente na igreja, a gente tem a paciência de Jó. A gente fala, nossa, a paciência de Jó. E Jó nem era tão paciente assim. Mas a paciência de Jesus com os discípulos é gigantesca. Eu não teria. Você acabou de contar comigo no caminho, você me conhece de novo. Porque Jesus é paciente. O tempo de Jesus é diferente. Jesus mais uma vez aparece para ele. Jesus mostra as chagas.
Jesus mostra que é de carne e osso. Jesus se alimenta de alimentos terrenos, porque Jesus ressuscita também de corpo e mostra para eles que também de corpo Jesus ressuscitou. Porque existia uma controvérsia, que será que Jesus ressuscita só de espírito ou de corpo e alma? E Jesus ali também mostra que ressuscitou de corpo, tanto que São Tomé vai dizer: eu só acreditarei se botar as mãos em suas chagas. E Jesus não aparece aqui porque Jesus já sabia a dificuldade dos discípulos de acreditar em sua ressurreição. Jesus ressuscita depois de 3 dias. E Jesus vai profetizar: destruireis esse templo e depois de 3 dias eu o construirei. Jesus morre na sexta-feira da paixão. No sábado santo nós temos a tristeza de não ter Jesus no nosso meio, mas na vigília pascal a gente se alegra porque Cristo ressuscitou. E Jesus vai dizer que na profecia está escrito: o Cristo deverá sofrer e ressuscitará dos mortos. A profecia se cumpre. Eu até entendo um pouco os discípulos, como eu entendo São José, né? Existia uma profecia, existia algo que estava escrito, mas nunca aconteceu. Será que vai acontecer? Quantas vezes nós duvidamos quando Deus fala na nossa vida que o milagre irá acontecer? E quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes Deus falou para mim e para você: eu estou contigo, não temas? E nós duvidamos. Sou eu. Jesus vai dizer: sou eu. O evangelho de ontem, Jesus vai aparecer para os discípulos na beira da margem e vai dizer: sou eu, não temas. E ainda assim os discípulos têm medo. Ontem no louvor lá na Metalúrgica dizia tantas coisas que Jesus fez e mostrou para os discípulos, e ainda assim os discípulos têm medo. E aí eu trago para a gente quantas coisas Deus fez por nós e provou que Ele é o Deus do impossível, e ainda assim temos medo. Temos medo. Aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, não morrerá, porque Jesus é o Deus da vida. E quando Jesus nos chama à conversão e perdoar os nossos pecados, Jesus nos chama à vida eterna. Jesus, Ele nos quer eternamente com Ele. Quando Jesus fala para os discípulos: vem me ver, tocai em mim, me abraçai se quiseres. Jesus fala para mim e para você nesta manhã: vem, me abraça, me comungue, me experimente, deixa-me ser o seu Deus. Não tenhas medo, eu não sou um fantasma. Às vezes a gente, não como um fantasma, mas como uma superstição, a gente tem muito de ir na igreja para pedir, tem muito de ir na igreja porque eu estou precisando de algo, ou é um sacramento, eu vou lá porque eu tenho que batizar, então eu tenho que levar meu filho na igreja para batizar, porque eu não quero filho pagão. Mas Jesus nos chama a algo mais. Jesus nos dá essa profundidade. Vem ser meu, sou o teu Deus. Foi por você que eu morri numa cruz, foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso, vem essa carta de São João. Ele nos chama a experimentar, como filhos e filhas de Deus, a experiência de sermos resgatados. Não precisamos ir em lugar nenhum, porque dentro aonde estamos, a gente tem Jesus. Jesus está aqui, foi por mim, e cheios do Espírito Santo nós clamamos essa coragem de São Pedro. Cheios do Espírito Santo, possamos pedir esse Espírito Santo para que possamos ter essa coragem, porque muitas das vezes nos falta coragem, porque o medo ele vai continuar no nosso coração, o medo não vai sair, o inimigo de Deus vai ficar plantando no nosso coração medo. Você não vai conseguir, você é fraco, você está sozinha. Jesus, quando sobe ao céu, ele vai dizer aos discípulos: ficai juntos, porque eu vou ao Pai, mas enviarei aquele que ficará convosco até o fim dos dias. O Espírito Santo, ele não é uma força de Deus.
O Espírito Santo não é um dom de Jesus. O Espírito Santo é Deus. Tanto que Jesus vai dizer: eu enviarei aquele que ficará convosco até o fim dos dias. E o Espírito Santo é o Deus que nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá coragem, como Pedro, de anunciar Jesus ressuscitado. É em Pentecoste, quando eles recebem o Espírito Santo, eles se transformam. Pedro não deixou de ter medo de morrer na cruz. Não. Pedro passa a ter coragem. E Pedro vai dizer: não sou digno de morrer como o meu mestre. Se possível, me crucifique de cabeça para baixo. Porque Pedro é corajoso. Não por si. Ele não é corajoso porque ele é um homem. Se a gente pegar o Evangelho, a gente vai ver que São Pedro chega a ser até violento em alguns momentos. Pedro é aquele que tira a espada da bainha para ferir o soldado quando captura Jesus. Mas quando Pedro é indagado de conhecer Jesus, Pedro tem medo. Mas não uma contradição. Aquele corajoso que queria lutar, queria matar por Jesus, é o mesmo Pedro que tem medo de morrer na cruz. A contradição de Pedro é grande, mas agora Pedro está lutando diferente. E aí a gente vai entender o mistério de Jesus. Jesus não quer que nós peguemos em armas para lutar em seu nome. Jesus não quer esse tipo de luta. A luta que Jesus quer que nós travamos é espiritual. É o que vai nos relatar em Efésios. A luta que lutamos não é contra homens de carne e osso, é contra os principados e potestades, é contra os espíritos do mal espalhados no mundo. Efésios 6:10. A oração do cristão, a armadura do cristão. E que Pedro entende isso, e Pedro começa a lutar como um profeta, como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem coragem de anunciar, mesmo que ele sofresse a mesma humilhação de seu mestre. Ele tem medo, mas ele tem coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar os seus medos e reconhecer. E nós só conseguimos essa coragem através da ação do Espírito Santo. Por isso eu já te convido a ficar de pé e pedir esse Espírito Santo sobre a sua vida. Pedir que esse Espírito Santo venha sobre você e possa se te restaurar e te dar a coragem necessária para que você possa anunciar Jesus ressuscitado. Jesus que muitos negam, Jesus que muitos rejeitam, mas você aceitou esse Jesus. E muitas vezes eu tenho medo, muitas vezes eu não quero anunciar esse Jesus, mas é através do Espírito Santo que nós adquirimos essa coragem de ser cheio de Deus. Espírito Santo, vinde. Vai pedindo, Espírito Santo. Mais uma vez, peça, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Ora em mim. Ora em mim. Espírito Santo, vinde. Para em mim. Espírito Santo, vinde. Vem, Espírito. Ora em mim. Vinde curar. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem nos libertar. Nossos corações nesta manhã. Toda opressão. Vem transformar. Incendia. Traz fogo do céu. Neste lugar. Incendeia minha alma. Pedindo, incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. Incendeia minha. Vai levantando seus braços bem lá em cima e vai pedindo para que o Senhor possa te incendiar já
o Senhor que te incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, Incendeia. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.